assunto agora é outro Andrei. lado de Breler. Andrei Santos. Será que teremos um Breler mais otimista? Temos a tela, não muito. Andrei? Vamos lá. Caminho aberto para a volta, Andrei Santos na Série B 2022 pelo Vasco. Disputou 33 jogos com 8 gols. Foi o segundo artilheiro do Vasco. Chute certo 17, duelos vencidos 278. Foi o líder em duelos vencidos e bolas recuperadas ele também liderou com 203. É o ranking do elenco. Contratado pelo Chelsea em janeiro, não conseguiu visto de trabalho, o Palmeiras pelo jeito desistiu. Tem tudo para realmente voltar ao Vasco. Breler Pires, depois de cornetar Nenê, depois de mostrar todo o seu pessimismo com Pedro Raul... Não, as pessoas vão achar que eu Fale, por favor, de Andrei. corneto aqui. Não, Diga, agora, Andrei não vai tem jogar nem- mal, é isso? Não tem nem o que falar. Um craque, o melhor jogador do Vasco na Série B do ano passado. bom. Esse aí eu posso dizer, nunca critiquei. Até quando foi criticado por alguns vascaínos na Batalha de Itu, que ele foi expulso. Batalha de Itu? Foi expulso, até o Vasco sofreu uma pressão depois que ele toma o vermelho, mas ainda assim um jogador que levou o Vasco nas costas na Série B. Jogador de muita personalidade, mas tem esse porém que fez o... Tem um porém? Tem porém também? Não em relação... porém. Não em relação ao futebol dele. O futebol dele é... O modelo do contrato. Então, o Palmeiras recua ao saber que o Chelsea exigia a volta do Andrei em julho para fazer a pré-temporada europeia e também exigia que ele disputasse o Mundial Sub-20. Porque o Mundial Sub-20 e a Libertadores dão pontos para o Andrei conseguir o visto de trabalho para trabalhar na Inglaterra. Então, Ai, que vantagem tem o time que vai recebê-lo aqui agora? Provavelmente o Pequena. Vasco. Vai jogar meia dúzia de jogos? Não, então, ele ficaria muito pouco. Então, ele já volta, já tem ele se readaptar, tem de ver a condição física, não entraria de cara. E aí, daqui a pouco, maio, já está batendo a porta e o Chelsea faz questão, o Andrei também quer disputar o Mundial Sub-20. E aí, quando voltar, já está praticamente na hora de sair. Então, de fato, é algo a se pensar. O Vasco hoje não tem feito ressalvas. Ele quer receber o jogador de volta, até porque o Andrei foi revelado pelo clube, tem esse carinho com ele. Há uma dívida também do Vasco com o repasse do dinheiro do Chelsea pela venda do Andrei. Um percentual de 30% é do jogador, o Vasco ainda não transferiu. Então tem isso para se negociar, mas eu vejo como uma volta complexa, porque pensando de imediato, curtíssimo prazo, Andrei e Jair seria uma dupla de volante dos sonhos para o Vasco. 2 jogadores que sabem jogar, que têm técnica. O Andrei, como volante, foi artilheiro do Brasil no Sul-Americano Sub-20. É um cara que tem muita qualidade. Agregaria demais a essa forma de jogar do Barbieri. O Barbieri, se perguntasse para ele, você quer que o Andrei saia? Ele até reafirmou isso ontem. Jamais, ele queria a permanência do jogador. Mas pela necessidade de vender, o Vasco acabou aceitando esse negócio. Mas para essa volta de praticamente... Seriam 2 meses de Andrei no Vasco. Muito pouco. Então, não sei... Até imagina se o Andrei, o cara chega, veste a camisa, mostra a personalidade do ano passado, daqui a pouco já está na hora de ir embora. Seria muito frustrante também para o torcedor do Vasco. A não ser que o Vasco tenha uma cartada para tentar o jogador vindo e buscar uma permanência até o fim do ano, depois que ele já estiver aqui, convencer o Chelsea de que é interessante para o Andrei ficar. Eu vejo como uma possibilidade muito complicada. Aproveitar até a presença do André Donk, que mais especializado do que todos nós aqui, até em futebol internacional, né? O Chelsea, o clube, quando compra, não sabe que o jogador não pode jogar ainda lá, porque não tem as exigências lá da Premier League, de tantos jogos pela seleção... Ou eles já compram sabendo? Eu acho que eles já compram sabendo, Abel, até porque poucas semanas depois foi lá e contrataram o Enzo Fernandes por um valor recorde. Então o Andrei é um cara muito mais pensando no futuro, num Chelsea que está fazendo contratações de jogadores, até para escapar do fair play financeiro em contratos diluídos por 9 anos, 8 anos. E o Andrei foi uma barganha, 12 milhões de euros por Chelsea. Tipo, vamos garantir logo esse moleque joga muito, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Então, mais ou menos assim? Pois é, então não me surpreenderia se de repente um empréstimo estendesse até o fim do ano, assim, considerando a situação atual do Chelsea.
Para eles também é importante que ele ganhe rodagem, até por isso que o Palmeiras era até prioridade em questão de Libertadores, para você ganhar mais possibilidade de você conseguir o visto de trabalho, porque você já conseguiu coisas importantes. E aí o Mundial Sub-20 acho que também entra nesse contexto. Mas é um cara que claramente não vem para ser titular de imediato no Chelsea. Embora o Chelsea esteja rejuvenescendo o time, é um modelo que eles estão pensando lá na frente. Acaba dificultando muito a vida de quem vai pegar por empréstimo. O Palmeiras, o Andrei, cara, ia cair perfeito no Palmeiras. Acho que para mim era o... Vocês sabem quando que começa esse Mundial Sub-20? Maio. E pode se estender até junho. Daqui a 2 meses, 2 meses e pouco. Se bobear, ele vai ficar treinando só pro Mundial. Fica treinando lá no Chelsea, se não acertar com o Vasco, porque é muito pouco também, né? Pois é. Se ele vem pro Vasco ou pro Palmeiras, vai jogar quantos jogos? Para qualquer clube é complicado. Só que ainda pro Vasco, para mim, faz mais sentido do que o Palmeiras por 2 pontos. Primeiro é o entrosamento. Ele já sabe, conhece o clube, embora tenha contratado um monte de jogador. Acho que o encaixe já é de imediato, por ter estado lá até poucas semanas atrás. E o segundo é o imediatismo de resultados. O Vasco, antes de pensar numa identidade, também precisa construir uma sequência positiva. O Palmeiras já tem a base formada, né? Ele precisa de um jogador que ele saiba que vai terminar o ano. Acho que o Vasco ainda tem uma necessidade de ter uma sequência de resultados. Depois sai o Andrei, você encontra alguma outra peça para encaixar, mas o impacto que esse jogador causaria, independentemente de acabar sendo substituído por outra peça, acho que faria mais sentido do que o Palmeiras, que já tem o seu time formado. O Vasco ganharia tempo com a volta do Andrei, porque aí ele pode, de Lucas, se adaptar ao clube, que foi contratado com a expectativa de titular. O Rodrigo, que é um jogador que acabou de subir da base, tem jogado, também ganha mais tempo. O Cauã Barros. Então, com o Andrei, você já tem um jogador que é encaixado, que já tem uma rodagem muito maior, mais experiente, apesar de jovem, e pode lidar com esse dissabor de ter de abrir mão do Andrei para o Mundial Sub-20. Seriam mais ou menos 15 jogos que o Andrei faria até julho, até voltar para o Chelsea. Pensando no imediato, no curto prazo, é legal, mas, por outro lado, seria frustrante de novo para o torcedor do Vasco perder o Andrei de novo, pela segunda vez. Eu me lembro de o Santos teve um caso assim semelhante por causa do pouco tempo com o Jean Lucas, que era do Flamengo, foi emprestado ao Santos, o Sampaoli era o técnico, ele ajeitou o meio de campo do Santos, o Sampaoli adorava, tal. E perdeu o jogador. Aí, de repente, mas surgiu o interessado na França, fazia parte do contrato do Flamengo com o Santos, ele tem que ir embora agora. Eu lembro que o Sampaoli ficou pé da vida e perdeu um jogador que estava ajeitando o time. Então, ajuda ali por um tempo e depois atrapalha, que até você se encontrar de novo. Pode acontecer isso com o Vasco. Professor, complete para a gente falar de Flamengo e Botafogo, professor. É pouco, é frustrante, mas é melhor que nada. Principalmente no caso do Vasco. O Palmeiras já pulou fora. O Palmeiras tem outras coisas para fazer na vida. Para o Vasco seria muito bom por essa retomada. A gente mostrou o mapa de calor aí. O Andrei simplesmente era o Vasco no ano passado. Aquele mapa de calor mostra, tem um 8 ali. Né? O cara estava em todas. Mas tem gente que diz que era o Andrei, que era o Nenê. Ele até se confundiu. Ele vai falar do Nenê, ele fica emocionado. Não, mas você supervaloriza.